Boa tarde, tudo bem com você? Hoje é terça-feira, dia 17/8/2021 e a Pro vai explicar a lição de hoje para você, ok? Bom, então hoje nós temos português e matemática e atividade de português nós vamos fazer no livro didático. Então você vai abrir o seu livro lá na página 94. Você lembra que a Pro tinha falado que era para você prestar bastante atenção na historinha de ontem? Porque hoje nós iríamos fazer a interpretação do texto, né? Bom, então a interpretação são algumas perguntinhas relacionadas ao texto que você vai responder. Na pergunta 1 da página 94, fala assim, ó: de quem era o segredo e o que aconteceu na história? Então aqui tem duas linhas para você responder. De quem era o segredo? Quem começou contando o segredo? Na pergunta 2, que é a de baixo, fala assim: quem foi o primeiro amigo a ouvir o segredo? Então, a história começa com o maluquinho, né? E tem o primeiro amigo que ele conta o segredo. Se você tiver com dúvidas, pode voltar uma página aí no seu livro e olhar na história que você vai lembrar, tá bom? Na pergunta 3, fala assim: copie do primeiro quadrinho o pedido que o maluquinho faz ao amigo. Então, agora você vai voltar lá no texto, vai olhar no primeiro quadrinho e vai copiar o pedido que o maluquinho fez. Na pergunta 4, fala assim: o amigo atendeu ao pedido? Explique. Que pedido, Pro? O pedido que você acabou de copiar. Você não copiou o pedido lá no primeiro quadrinho que o maluquinho fez para ele? Agora a pergunta 4 é a seguinte: o amigo atendeu esse pedido? Sim ou não? Explique o porquê ele atendeu ou o porquê ele não atendeu, tá bom? E aqui embaixo, na 5, fala assim: observe outra vez este quadrinho e releia o balão de fala. Então, aqui tem o quadrinho, ó. Está o maluquinho com o amigo dele, o Juninho, certo? Dentro do balãozinho tá assim, bis, 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 certo? Aqui, ó, tem uma informação pra gente. Balão de fala indicando a fala do menino maluquinho. E a pergunta A: o que significa essa expressão bis, bis, bis? Nesse balão de fala, o que você acha que significa? Lá tem a imagem do maluquinho, ele tá com a mão ali na frente da boca, contando algo pro Juninho. E o Juninho tá ali escutando com atenção. Só que no balão não tá escrito o que ele fala pro Juninho. No balão só está escrito bis, bis, bis. Então a pergunta é: o que significa essa expressão? O que você acha que significa? É uma resposta pessoal sua, tá? Então coloque, escreva aqui nas linhas o que você acha que significa essa expressão na história, ok? Bom, então hoje era só uma folhinha da interpretação do texto. Nós vamos continuar amanhã, não acabamos ainda, tá? Amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre esse texto, sobre essa história em quadrinhos, sobre o que significam essas expressões são usadas no texto, tá bom? Mas por enquanto nós vamos parar por aqui. Somente essas perguntas na aula de hoje. Agora, nós vamos fazer a atividade de matemática. Então, também vai ser no livro. Você vai abrir o seu livro de matemática e vai lá na página 63, tá? Nós vamos fazer contagens. E lá na página está escrito assim: saquinhos de balas. Dona Sônia montou lembrancinhas para a festa de aniversário dos filhos.
Em cada saquinho, ela colocou 10 balas e deixou as que sobraram sobre a mesa para as crianças pegarem. Atividade 1. Preencha o quadro que está ao lado de cada ilustração com a quantidade de balas. Então, o que é a ilustração? A ilustração é a imagem, né? Então, aqui nós temos a imagem do saquinho de bala e aqui, ó, nós temos o quadrinho. Então, aqui tem o nome da criança, ó, é o saquinho da Olivia, certo? Aqui tem o saquinho que a dona Sônia já encheu com 10 balas. Todos os saquinhos têm 10 balas. E agora, você vai preencher com a quantidade, mas você tem que prestar atenção em uma coisa. Dentro de cada saquinho tem 10 balas, certo? Só que tem balas aqui fora, ó. Quantas balas tem aqui, ó, do lado do saquinho da Olivia? 1, 2, 3, 4, certo? 4 balas com mais 10 que estão dentro do saquinho. Quantas balas nós temos, então? Quantas balas a Olivia tem? 10 balas no saquinho e 4 balas aqui fora. Então, ela tem 14, certo? 14 balas. As outras crianças, você vai fazer a mesma coisa. Primeiro, você vai ler o nome da criança aqui embaixo. Vai observar que ela tem um saquinho. Dentro do saquinho tem 10 balas. E vai contar junto com as outras balas que estão aqui fora. Depois você vai registrar a quantidade no quadrinho, ok? Então, você vai fazer isso em todos os saquinhos de bala e depois você vai responder as perguntas. Na pergunta A, fala assim: quem pegou mais balas? Então, dessas crianças que você contou, quem tem mais? Você vai colocar o nome aqui na linha, tá bom? Na pergunta B, fala assim: quem pegou menos balas? Então, novamente, você vai colocar o nome aqui na linha. E na pergunta C, fala assim: quantas balas Larissa pegou a mais que João? Então, aí você vai ter que primeiro encontrar a Larissa, o saquinho da Larissa. Depois você vai ter que encontrar o saquinho do João e fazer a contagem. Aqui fala que ela pegou mais balas que ele. Então, nós queremos saber quantas balas a mais ela pegou. Então, vamos supor que o João tenha pegado 4 balas e a Larissa tenha pego 6 balas. Quantas balas ela tem a mais que ele? 2, né? Mas é só um exemplo para você entender. Você vai contar, você já contou, na verdade, quantas balas o João tem e quantas balas a Larissa tem. Então, você vai observar quantas balas ela tem a mais do que o João, ok? E aí, você vai colocar aqui, vai escrever a quantidade aqui na linha. E aqui embaixo, na atividade 2, fala assim: escreva o número de balas representado em cada caso. Então, aqui você vai contar, tá? Não tem o nome das crianças mais, mas você vai contar a quantidade de balas. Então, não esqueça, no saquinho tem 10. E aí, você vai juntar com a bala que está aqui fora, ok? E vai registrar a quantidade no quadrinho. Fácil, né? Bom, por hoje é só. Nós terminamos aqui a nossa atividade. Amanhã eu volto com a explicação. Nós teremos mais atividade no livro de português, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar a Pro. Um beijo e até a próxima.